Alimento que te deixa satisfeito, sem fome, assim, por muito tempo e não engorda muito. É isso que todo mundo que precisa emagrecer quer, né? Nós vamos saber que comida é essa agora com a nutricionista do Instituto Mineiro de Endocrinologia, Renata Rodrigues. Bem-vinda, Renata. Um ótimo dia para você. Bom dia. Esses alimentos existem, né? E a gente pode apostar neles para ajudar no emagrecimento? Claro, claro. A gente tem que lembrar, um alimento para ele dar saciedade, ele tem que ser rico ou em proteína ou em fibra. Quanto mais proteína e mais fibra ele tem, mais lenta é a digestão e mais saciedade ele dá. A gente estava conversando aqui para facilitar, né, que as pessoas entendam que alimentos são esses. Você dividiu por grupos, né? Isso. Cereais, então. Que cereais a gente pode consumir que tem esse benefício? O que a gente encontra com mais fibra é o milho verde e o arroz integral. Mas a gente sempre pensa que o milho, ele engorda, não? Pois é. O que a gente tem que pensar não é só em caloria, porque tem outros alimentos, como a aveia, que tem muito mais caloria e tem um teor de fibra mais ou menos similar. Então, a gente tem que pensar num valor calórico baixo, mas que tem um teor de fibra que a gente possa usar mais como alto. né? E aí o milho verde se encaixa bem. O milho, dos cereais é... Milho e o arroz integral são os que mais encaixam. O arroz integral encaixam. também. A aveia, quando você fala da aveia, entre o milho e a aveia, eu, por exemplo, escolheria a aveia porque a gente sempre imagina que ela é menos calórica e não é, né? Muito pelo contrário, ela tem, por 100 gramas, ela tem quase o dobro de caloria do que o milho e que o arroz. Olha só, então. Agora, misturar já é um problema? O milho e o arroz? Sim. Não, porque o valor calórico deles é muito similar. Olha então, só. assim, se a gente dosar, por exemplo, se a pessoa a recomendação seria usar uma colher de sopa de arroz, ela pode usar metade de arroz, metade de milho, que ela tem um benefício dos dois. Olha só. Que bom, né? Agora, hortaliças. Isso. De hortaliças, a gente encontra a alface roxa e a abobrinha, né? Que tem um valor calórico mais baixo, tem um teor de fibra bom. Mas todo mundo fala assim, né? Alface não adianta nada pra mim. Eu como alface, daqui a pouco eu tô morrendo de fome, né? É, mas tem que associar misturar, com claro. outras verduras, outros legumes. A abobrinha, principalmente na casca, ela tem um teor de fibra maior. Então, a gente mastiga mais, demora mais para digerir. Então, o benefício seria esse. No caso das frutas, a gente já até estava conversando aqui também antes, ouve-se muito hoje em dia falar do damasco seco, né? Que é uma ótima opção, porque engorda pouco e ele realmente deixa essa sensação de saciedade, né? E ele engana um pouquinho, é isso? Engana um pouco, porque no grupo das frutas, ele não é uma fruta que tem tão baixa caloria, né? A gente usa muito o damasco para dar aquela enganada quando a pessoa está com vontade de comer um doce, que por ser uma fruta desidratada tem um açúcar mais concentrado. Mas em teor calórico, ele não é tão baixinho assim, não. Para aliviar a vontade de comer doce, então vale? Vale, sem dúvida. E quais outras frutas, né, podem fazer esse papel bem feito? O que a gente vê de fruta com um alto teor de fibra seria a mexerica, né, ou a tangerina, e a acerola. São as que têm um teor calórico mais baixinho e que tem mais fibra, principalmente naquele bagaço da mexerica, sabe? Que às vezes a gente vai tirando aqueles fiapinhos, não é bom tirar, porque é ali que a gente encontra a fibra. A laranja já não entra muito por aí também, não? A laranja, ela tem mais ou menos o mesmo benefício, mas o valor calórico dela é um pouco mais alto do que o da mexerica. No caso das carnes? Carne, que a gente tem de mais baixo valor calórico é o filé de badejo. A gente tem mais ou menos 59 calorias só em 100 gramas. Mesmo? E o peito de peru. O filé de badejo, ele tem muita proteína. E o peito de peru também. Então, o benefício da saciedade não vai ser mais por causa da fibra, vai ser pela proteína. O que a gente encontra mais facilmente, né, nos restaurantes e até para comprar no supermercado é mesmo o peito de frango, né? Ele é uma boa Isso. opção também? É, mas ele tem quase o dobro das calorias. É mesmo? Tem 100 e poucas com... calorias em 100 gramas, sendo que um filé de badejo tem 59. Olha só. Né? O peito de frango ele vai ter um pouco mais de caloria até do que o peito de peru. Olha só. E a carne vermelha mais ainda? Mais ainda, mais ainda. Então a opção mesmo, vamos ficar com o Vamos peixe comer ainda o peixe e o peito de peru. Leite e derivados. Muita gente parte mesmo pro iogurte desnatado, né? E tá certo isso aí? Tá certo, porque o teor proteico é muito alto, né? Então vai dar bastante saciedade, porque tem um tanto a mais de proteína do que o leite, do que o queijo. E o mel, ele é uma boa opção? Porque encontro pessoas que sempre dizem isso, né? Ah, o iogurte eu não me sinto muito saciado não, mas quando eu coloco um mel, ajuda. De jeito nenhum, é açúcar puro. É mesmo? É super saudável, mas é açúcar puro, não tem poder nenhum sacietógeno ali. Muitas pessoas acham que o mel é uma excelente saída. Eu acho que é a vontade de comer doce, então vou misturar ali para ver se eu posso, mas não tem muito poder sacietógeno não. Como que a gente deve consumir esses alimentos? Então, para aproveitar bastante, né? As vitaminas também, tudo. No caso dos cereais, o arroz integral e o milho, a gente pode consumir assado, grelhado não, em bolinho,
né? Em sopa, em canja, em recheio, para fazer bolo, às vezes um bolo de milho. Já a alface roxa e a abobrinha a gente usa mais em salada mesmo. A tangerina, que é a mexerica, e a acerola a gente usa em salada de fruta, em suco, em picolé, para fazer polpa, para congelar em casa. Essas formas são ótimas de consumo, né? São. Agora a gente tem, que tá muito na moda hoje em dia, né? São esses grãos, de certa forma. Chia, né? É linhaça. Isso. O alpiste, não são grãos, né? Me falaram outro dia de alpiste, de passarinho não, gente, mesmo, aqui, que muita gente tem consumido. Isso ajuda? A linhaça, ela dá muita saciedade porque ela tem muita gordura. E é uma gordura muito benéfica, mas o valor calórico dela é alto. A gente encontra em cerca de 60 calorias por colher de sopa. Então tem que tomar cuidado. E Tem mais calorias do que um arroz, pra você ter ideia. E a A chia tem baixinha caloria, mas não tão baixo igual essas frutas que a gente discutiu. Mas o bom é a variedade, né? Comer cada dia um pouquinho de cada coisa, que aí você vai ter um universo maior de vitamina e mineral. E tentar ir de 3 em 3 horas mesmo, que isso ajuda muito a comer menos. É o que mais ajuda. E beber bastante água, né? Água, com certeza. A água ajuda demais. Renata, muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente.